Bom dia. Bom Bom dia. dia, com alegria, né? Acabou, a gente tem Tô muito alegre, não. Oi? Não entendi. Não tô, não, miséria. É um dia a menos, gente. Temos na semana, hoje é terça-feira, a gente tem aí um dia a menos para aproveitar, certo? Certo. Aproveitar que daqui a alguns dias já é sexta de novo. Então vamos lá? Uh, Meus amores, na última aula nós paramos aqui, ó, falamos sobre as guerras púnicas, né? Que eram as guerras que aconteceu na Península Itálica, lá em Roma. Roma tentando expandir vários lugares, teve, teve uma guerra contra Cartago, né? E a gente falou sobre Cartago ser melhor na, na parte é, na parte do mar, certo? É isso mesmo, Luan. E, e a parte terrestre, quem era melhor era Roma, mas Roma foi lá e se dedicou muito aos barcos, tudo bem? O barco aqui, né? Essa parte da vitória de Roma do Cartago, que a Ana que terminou de ler, que aí chegou na conquista da rota frota fratal, naval, tudo bem? Beleza aí, gente? Turma, fala aí. Quero o áudio também. sim. Vamos começar hoje? Qual foi a consequência da expansão romana? Deles expandirem tudo? Vamos ver as consequências? Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Antes da gente falar das consequências, gente, é aquela coisa. Roma, ela vai começar a tentar expandir igual ao a Grécia, como a gente viu lá o Alexandre o Grande, lembra? Que ele tentou expandir, que ele tentou correr, não foi isso que ele fez, gente? Certo? Então, ó, vamos aqui para as consequências, tá? Giovana, você falou que entrou agora e tá e tudo. Giovana, você quer ler? Você não tem leitura nenhuma de pontos. Hein, Salésio? Não quer ler. Certo. Então, depois dela é a Heloísa. Heloísa tá aí? Aí lutar, eu acho. Não quer? Ou ainda. Bom, vocês sabem que vale ponto, hein, gente? Daniel, você... Ai, eu te... Eu posso? Ô, Ricardo, daqui a pouco você vai poder. Pera aí, daqui a pouco a gente desce. Eu esqueci do Daniel. Daniel, você tá com um a menos que o pessoal. Você quer ler? Pode ser. É, pode ser. Tá bom, então. O Daniel vai começar a ler. Lê essa parte aqui, tá, Daniel? Tá. Consequências da expansão romana. A vitória nas guerras púnicas possibilitou a expansão de suas fronteiras e o domínio de rotas comerciais até então por Cartago. Com isso, Roma especializar com reinos e impérios. Os povos conquistados recebiam diferentes tratamentos. Alguns se tornavam povos federais, mantendo sua autonomia ativa, contanto que passa tributos a Roma. Ah, Seus habitantes ganhavam, seus habitantes ganhavam o direito de se tornar cidadão, pagando impostos e têm os mesmos direitos políticos, jurídicos e civis que os nascidos dentro da República Romana. Os povos os não aceitavam ser submeter, eram capturados e escravizados. obrigada, Dani. E Obrigado. Depois o Dani, a Heloísa não vai ler. A Isabelle tá aí? Não.
Gente, por onde a Isa? Por onde anda a Isa? João Pedro Alves. Tá. Ele vai querer ler? Mas ele não tem microfone, professora, lembra? Ai, Ele mas disse que não tem áudio. então, e o João Pedro Vieira? Acho que Não? não. Luan, então é você agora. Tá, não, professora. Segunda parte, vai. Pode ir. Quem que vai? Você. Eu? É, Luan, você. Ah, tá, foi mal. Ouvido. Tá bom. Peraí. As terras tomadas e os tesouros saqueados tornavam-se propriedade da República Romana, que os entregava a generais para que os protegessem, a senadores para que os administrassem, ou a comerciantes ricos comércios fossem abertos. Os soldados plebeus mais pobres recebiam uma parte menor dos saques. Os generais saíram muito fortalecidos desse período da expansão, pois contavam com a lealdade de milhares de legionários. Obrigada. Essa parte de baixo? Legionários. Não precisa não. Maria Eduarda tá aí? Não. Maria Fernanda Não, também prof. não, né? Nicolas. Pra eu sem querer, minha internet caiu, mas eu já Que voltei. bom. Nicolas tá aí? Tô Sim. aqui, professor, aqui. Vai ler, Nicolas? Beleza? Pode ler. Cadê? Peraí. Aqui. Uma das maiores mudanças ocorridas no fim da República Romana é o aumento vertiginoso do número de escravizados provenientes dos povos dominados. Passaram a ser usados pelos patrícios para substituir os plebeios camponeses no trabalho, o que revolta os plebeias. Certo, obrigada. Então vamos lá, gente. Agora que o Nicolas leu aqui, vou explicar para vocês e a gente dá continuidade, tá? Sempre fazendo assim para vocês não se perderem, tá bom? Então, gente, ó, qual foram as consequências? Nós falamos da expansão romana, da ideia deles fazerem aí igual o Alexandre o Grande na Grécia, né? Expandir toda a Península Itálica. Bom, a vitória dessas guerras, gente, inclusive a Púnica, que nós já falamos na sexta-feira, né? Ela fez com que Roma expandisse mais, então, a Península Itálica, né? Tornando Roma aí com maiores terras, né? As fronteiras fossem crescendo, tá? E aí isso facilita por uma coisa. Por quê? Porque eles vão ter mais rotas comerciais. Lembra que a gente falou que tudo que é novo é bom para eles? Eles vão conhecer coisas novas? Mais lucro para eles? Lembra que a gente falou sobre isso? Vocês lembram? Podem desativar o microfone, gente. Sim, pronto. Então, os outros aí estão de boa, gente? Né? Sim. Então, assim, tá. Então, aí, o que acontece, gente? O Roma, por causa dessas rotas comerciais, ela vai começar a trabalhar aí, fazer o comércio com os reinos e Império do Oriente. Então, vamos ver um mapa aqui. Eles vão começar a fazer comercializar os impérios totalmente, né, lugares diferentes do que eles faziam, certo? Ó, olha aqui. Eles estão aqui, certo? Ó, Roma, tá vendo aqui todo mundo? Respondem aí que eu não tô vendo vocês. Sim. Então aqui, Sim. ó, aqui eles estão, ó. Vou dar tirar o zoom aqui para vocês verem. Eles estão aqui nessa região da Península Itálica.
com a expansão, eles vão começar a pegar mais terras, não é? E isso vai facilitar para eles virem para o lado daqui. Começar a fazer comércios com a galerinha desse lado aqui, lado oriental. Tudo bem? E aí, os povos que eles conquistavam, agora vamos dar o zoom de novo. Conforme Roma ia se expandindo, pegando esses outros povos que a gente conhece aqui, ó, a Catânia aqui, ó, tá vendo? Que era a região do Cartago, né? Conforme eles iam... Alguém falou? Não. Conforme eles iam aqui querendo expandir essas regiões aqui, iam pegando, eles conquistavam os povos. E os povos aqui da Sicília, ó, da Catânia, Siracusa, né? Toda essa galerinha aqui, né? Já existia uma turma aqui que morava aqui. Fizeram guerra, ganharam as guerras. Essa turma aqui vai ter diferentes tratamentos. Diferentes. Então, assim, quem tá na Catânia tem um tratamento, quem tá na Sicília tem outro, quem tá em Palermo é outro, quem tá em Reggio Calabria é outro, Taormina é outro, entendeu? Então, o que era? Alguns se tornavam federados, né? Tipo assim, Catânia torna federado. Tem ainda autonomia administrativa, vamos supor, tá? Então, o que quer dizer? Vocês ainda podem ter uma autonomia diferente da nossa. Vocês podem ter ainda uma lei de vocês. Mas vocês vão ter que começar a pagar imposto pra gente. Estão dando pra entender? Sim, Pro. Tá. Essa galerinha que ganhava essa autonomia de continuar sendo administrado do jeito que eles queriam, tinham que pagar impostos, né? Um tributo para Roma. Mas essas pessoas que estavam aqui, eles ganhavam direitos de virarem cidadão romano, como os outros. Tá, gente? Você paga imposto, você vai ter os mesmos direitos políticos, os mesmos direitos jurídicos, os mesmos direitos civil de que quem nasceu lá em Roma. Desde que você pague pra gente um imposto. Entenderam, gente? É como se fosse assim. Vocês são aqui do 6º A, certo? E aí é como se chegasse uma nova sala, um 6º B, vamos supor. Aí vocês fossem os responsáveis por eles. Mas que eles teriam os mesmos direitos que vocês, o 6º B, mas que vocês teriam que pagar para eles. Quer dizer, eles teriam que pagar para vocês um imposto todo mês. E aí eles teriam os mesmos direitos que vocês. Entenderam? É bom, seria assim, né, gente? Vocês iam gostar, né? Sim. Se tivesse um 6º B que pagasse imposto para vocês, né? Hein? Mas é claro. Ia ser bom, hein, professor? Nossa, ia ser ótimo. Pois é, né? Bom, aquela galerinha, mas vamos supor que esse 6º B começa aqui, né? Começasse a falar, eu quero, né? Eu pago o imposto e eu quero ter os mesmos direitos. Eles ficavam de boa. Mas tinha uma galerinha que falava, eu não me aceito a ser submetido a um 6º A, só porque eu entrei agora. Eu não aceito. Essas pessoas que não aceitavam, tornavam escravos. Viravam escravos. E aí? Vocês iam fazer isso? Fazer eles virarem escravos se não aceitassem as condições de vocês? Eu acho que não. Não. Professora, se eu pudesse, eu faria isso. Você queria ter um escravo, né? Olha só. Caraca. Quem não Luan, queria caraca. ter? Quem? Ó, o Juan também, professora, quer falar o quê? Aqui, ó. O Nicolas aí, ó. O Nicolas ficou surpreendido, né? Ô, Nicolas, a Ana, você viu? A Ana foi mal boazinha. Ela falou, não ia querer, né? Ruindade, mas olha eles. Vamos lá, gente. Bom, continuando, então. Essas terras que o 6º A, então, né, chamado romanos, tomavam os tesouros, as terras e os tesouros que eles tomavam, que, né, era tudo saqueado. Então, lembra que eu falei para vocês, tudo que eles tinham, os bens que eram daquela galerinha, virava propriedade romana. Então, vocês são o 6º A,
vocês tomam o sexto B para vocês e tudo que é deles vão virar de vocês. Vocês roubavam deles, né? E aí vocês entregavam para os generais. Dá risada, né, Juan? Pois é. E eles entregavam para os generais, né, para que os generais protegessem, né? E os senadores, lembra que quem assistiu o vídeo aí, eu brinquei um pouquinho dos senadores, que eu falei que tinha assembleia, eu falei que era da Ana Carolina até o João Vieira Alves era uma assembleia, e do João Pedro Vieira até a Estela era outra assembleia. Vocês viram isso no vídeo? Eu vi, Pro. E a outra turma aí, viu? Eu vi. Beleza. Eu Estela, não vi ainda. Eu não vi o vídeo ainda. tem que ver, Luan, Ainda. para você não se perder com o que a gente está falando aqui, tá bom? E aí, ó, os senadores, né, ou os administradores, e até mesmo aqueles comerciantes ricos que a gente falou que virou plebeu rico, lembra? Vocês lembram do plebeu rico que nós Professora, falamos? Diga. tinha uma novela que era desses negócios de plebeu aí. Eu lembro de uma novela novela das que era 7. igualzinha. É a novela das 7 que tinha. É. Eu lembro, Deus salve o rei. Essa mesmo. O Deus salve o rei foi um pouco inspirado no que eu tô explicando para vocês, tá? Bom, Eu gostava dessa novela. Era da Bruna Marquezine. ó. isso. Fazendo- Esses plebeus ricos, gente, e aí os senadores, tudo, eles fizeram o quê? Eles fizeram novos postos comerciais, né? Eles abriram novos postos comerciais para ganhar mais dinheiro, tá? O soldado plebeu que era mais pobre recebia uma menor parte dos saques. Então vamos supor aí que vocês, sexto A, tem os generais, tem os senadores, tem os plebeus ricos e os mais pobres. E os mais pobres, que eu duvido que eu não posso nem falar aí que ninguém quer ser pobre, né? Mas os plebeus mais pobres, eles até ganhavam parte das terras, porém ganhavam menor, tá? Exemplo, vou falar da Estela e Rua, que são os últimos. Vamos supor que são os mais pobres. Vocês que são os mais pobres, vocês recebiam terras, porém, vocês recebiam direitos pequenos, tá? Bem menores. Vamos dar um exemplo com um zoom aqui. Ó. Vamos supor aqui, ó, que o San Cono é da Estela e o San Michele de Ganzaria é do Juan. São postos pequenos, né? Agora, Gata é uma cidade maior. Mirabel em Bacari é maior. Aí já seriam de pessoas, né? Soldados ou plebeus mais ricos. Recebiam... Eu ia tentar com a Estela pra roubar. Aí já seria meu, né, professora? Né? Ia tentar com a Estela de qualquer jeito. O que é? Ó, professora, esse negócio, ó, essa ilha é minha, ó. Não, gente. Essa ilha é posse minha, professora. Ah, a ilha inteira é sua, né? Uhum. Bom, É. vocês vão ver o que acontecia, né? Os generais, como eles recebiam as melhores terras, eles saíam muito mais fortalecidos, né? Nesse período de expansão. Por quê? Porque eles ganhavam mais terras, saíam mais fortes e mais ricos, né? E aí, conforme eles ficavam mais ricos e fortalecidos, existiam milhares de pessoas que iam, né, ser leais a eles. Ó, soberano, ó, né? Todo mundo vê bonitinho. Bom, esse é um problema, né? Por quê? Porque aí, até chegar ao fim da República, tudo isso que a gente está falando é durante a República, a expansão romana, tá? O que aconteceu? Até esse fim da República, o aumento de número de escravos, gente, foi incrível. Teve muita gente que virou escravos, né? Os escravos são os povos dominados, né? Vocês estão aqui em Roma, vocês vão dominando todas essas terras. Se a pessoa, alguns lugares até que consegue ter administração política autônoma, porém, ela tinha que pagar imposto. Outros resistiam, como eu falei para vocês. Esses que resistiam viravam escravos. Então, o número de escravos aumentou, gente. Foi muito grande. E esses escravos passaram a ser usados pelos patrícios, né? Para substituir aqueles plebeus camponeses,
os mais pobres no trabalho. E aí o que aconteceu? Gerou novas revoltas. Entenderam, gente? Sim. Tá dando... Sim. Os outros aí estão conseguindo entender? Vocês, sexto A, vocês geraram revolta com o sexto B. Porque o sexto B queria pegar vocês, não aceitavam ser escravo de vocês. E ainda que... Não, mas é escravo e pronto, professora. Não. Nessa época ele não tinha que querer. Nessa época eu não tinha que querer isso, não Mas é? aí, Luan, vocês roubaram a terra deles, né? Pensa nisso. Então a culpa é nossa. Aí o Juan e a Estela, que a gente deu o exemplo, que era plebeu rico, ou quer dizer, plebeus mais pobres, aí tadinho dos dois. Vocês ainda vão lá, usam os escravos para trabalhar e tiram o emprego dos plebeus pobres. E aí eles ficaram desempregados e iam morrer de fome. E aí? É justo com o Juan e com a Estela? Que era já de sexto A com vocês? Não. Pois é. O Juan e a Estela foi lá e se revoltaram. Parabéns. Se lascaram. Parabéns, Estela e Juan. Vocês se revoltaram. Ficaram com revoltas. E aí a gente veio começar a falar dos irmãos Graco. É como se fosse a Estela e o Juan, que vocês vão ver agora. Beleza? Vamos falar deles? Eu parei, quem foi a última pessoa a ler foi o Nicolas, né? O Pedro não tá, Rafael não tá. Ricardo, chegou sua vez para ler. Por que o Rafael não tá? Ele nunca falta. Aniversário dele, Luan, pode ser por isso. Aniversário dele hoje. Vai lá, Ricardo. Diante dessa situação, Tibério Graco, eleito tribuno da plebe em 134 a.C., propôs uma reforma agrária que limitava o tamanho das propriedades rurais e distribuía terras aos plebeus camponeses que lutavam nas guerras de expansão romana. Apesar de aprovada pelo Senado, a proposta teve resistência das elites e, por isso, Tibério foi assassinado. Obrigado, Ricardo. Juan, Oi. pode ler. 10 anos depois, o irmão de Tibério, Caio Graco, também foi eleito tribuno de plebe. Sério, não tô lendo demais. Em 122 a.C., Caio conseguiu aprovar as chamadas leis frumentárias. Calma aí, professora. Pelo amor de Deus. Aqui, vai. Vou ler de novo. 10 anos depois, o irmão de Tibério, Caio Graco, também foi eleito tribunal da plebe. Em 122 a.C., Caio conseguiu aprovar as chamadas leis frumentárias que garantiam a venda de trigo a um preço mais baixo para os plebeus. Também propôs leis para diminuir o privilégio dos senadores, o que gerou uma violenta perseguição a Caio e aos seus aliados. O tribuno acabou cometendo suicídio em 121 a.C. Olha que coisa, gente, né? Então vamos falar. Obrigado, Juan. Obrigado, Ricardo, que leram. Obrigado. Aí, ó, vamos lá. Gente, então o que aconteceu? Lembra que a gente falou? Plebeus pobres, né? Vão se revoltar. E aí, tinha um cara que era um plebeu
que era eleito no tribuno da plebe, né? Ele foi lá e propôs uma reforma agrária. Quem pode me dizer o que é reforma agrária? Não sei não, o que é isso? Também não sei o que é isso, não, professora. Eu também não. E os outros aí? Gente, guarda essa palavra que vocês vão ouvir muito na matéria de história, até o Como- final do O que é, professora? É uma reforma? Reforma agrária. Eu nunca vi na vida. Tá bom. Reforma Reforma agrária. agrária. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui, cores amarelas. Aqui, ó. Reforma agrária, viu? Aqui no mapa. Tá? Olha a reforma agrária. A reforma agrária pegava e limitava o tamanho das propriedades. Ele distribuía terras iguais para todo mundo. Até plebeu, pobre, receberia a mesma quantidade de terra igual para todos. Olha que legal. Então, Estela e Juan, parabéns, tá? Graças ao Tibério Graco, vocês também vão receber terras iguais para todos. Não é justo que tem gente que receba mais que vocês. Se todos vocês são romanos, todo mundo vai receber igual. Tudo bem? Mas daria para fazer outro tipo. E enquanto a nossa, vamos dizer, cidade, né, que era pequena, a gente receberia outra maior? Aí não seria mais por receber uma cidade. Então, vamos dar um exemplo de Sicília? Ó, dando um zoom aqui. Sicília, ela pega essa... Vamos supor que ela pega essa parte aqui, certo? Aqui é Sicília. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Ia pegar a cidade de Sicília e ia dividir certinho, o mesmo tamanho, quantidade de tamanho, igual para todo mundo do sexto A. Isso é uma reforma agrária. Todo mundo receber terra. Iguais, entendeu? Deu para entender, gente? Deu. Então, Sicília, todo mundo recebeu igual. Agora vamos para outra cidade aqui. Borgor-Regalmice. Aí olha o tamanho do Borgô. Se o Borgô estiver aqui dentro, vai dividir para todo mundo igual. De qualquer maneira, né? Povos que conquistaram ganharam dinheiro, porque tinha terras em todo canto, não é verdade, gente? Se alguém for descendente desse povo aí, se ainda existir, galera rica, né? Então, o que é reforma agrária mesmo, gente? Vou perguntar na prova. O que é reforma agrária? Vamos, gente. O que é reforma agrária? A professora acabou de dizer, mas eu esqueci. É a reorganização da estrutura fundiária? Não entendi, Ana Clara? A reorganização da estrutura fundiária? E o que é isso quer dizer, Ana Clara? Vamos ver se você sabe. Como assim quer dizer, Pro? Ué, você respondeu, mas não sabe o que significa? Ah, tá. Tinha entendido outra coisa. E aí? E aí, gente? Tá vendo? Eu vou perguntar na prova, vocês não vão saber responder desse jeito. Reforma agrária, gente, é distribuição de terras iguais para todo mundo. Certo? Tá aqui escrito. A Bia acertou. Ela falou no chat. É isso aí. Reforma agrária, distribuição de terras. Aqui em São Paulo, se o prefeito falar, vou fazer uma reforma agrária, vai dar aqueles prédios que tá abandonado no centro de São Paulo, vou dar um apartamento para todo mundo. Não é agrário, porque agrário geralmente é de terra, né? Mas é uma espécie de reforma agrária, entendeu? Que dá para quem não tem, por exemplo. Certo? Beleza, gente? Deu para entender, Ana? Sim, Pro.
Ricardo, a Isaías, a Estela, Daniel, todo mundo aí? Sim. Eu quero só ver na prova, hein? Sim. Bom, 10 anos depois, que aí foi o Juan que leu, tá? Professor, Diga, fala. que dia vai ser a prova? Você já tem uma data Não, assim? não tem. Quando tiver, eu aviso, tá? Tá bom. Bom, 10 anos depois, gente, o Tibério morreu, tá? E aí quem assumiu foi o irmão dele, o Caio. O Caio também foi eleito, gente, o povo que votou no Caio, tá? E aí no ano de 122 anos antes de Cristo, o Caio ele foi lá e ainda fez uma lei chamada Lei Frumentária, tá? Aqui, ó. O que é essa lei frumentária? Ele garantia a venda de trigo a um preço mais baixo para os plebeus. Então, o Ricardo e a Estela, eles já ganharam o direito de ter as terras, né, igual a todos. E ainda agora eles ganharam, graças ao Caio, o irmão do Tibério, eles podiam comprar um trigo por valor mais baixo que os ricos, né? Parabéns, Estela e Juan, vocês conquistaram mais uma coisa. Por quê? Vamos supor, o trigo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Não vou tirar do mapa, que eu sempre uso, né? Vocês viram a notícia do arroz? Quem viu a notícia do arroz? Não. Ô, professora, Fala, professora, diga. a minha avó disse, não sei se é isso, a minha avó disse que falou assim, que não sei se é isso, ou ela tá mentindo, que o arroz e o feijão faz muito mal. Não sei. Eu acho que foi na médica dela, a médica dela falou pra ela que o arroz e o feijão faz muito mal. Não sei. Muito. Se você comer muito, faz mesmo. Qualquer coisa que você comer Não, muito. não é comer muito, Luan. Não é comer muito. É tipo assim, você colocar uma colherzinha de nada já faz mal. Não sei se a médica dela tá mentindo. Oxi. Foi a médica dela que disse. Faz mal pra ela. Eu acho que a médica dela tá Ana. Faz mal pra ela. A minha avó também não pode comer arroz. Tá bom? Gente, então olha aqui, vamos dar um exemplo. Olha como que o arroz aumentou. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. É porque eu não tô conseguindo ir pro lado. Ele não tá indo. Então, 53,25 centavos. R$53 um pacote de 5 quilos de arroz, gente. Aonde que... Nossa. Como aumentou? R$53? Aumentou essa semana. Então, olha... Quanto que aumentou? Essa semana que passou. Não, aumentou tipo quantos reais a mais? O arroz custava R$15, o arroz de 5 quilos. Meu Deus. Então, olha aqui, olha o valor do arroz, vocês estão vendo? E aí, o que vamos supor aqui? Sim. Vamos supor que esse arroz é o trigo aqui do Caio Graco, tá, gente? Essas leis frutamentárias, o Juan e a Estela, eles ganharam, como tá R$53, todo mundo, vocês que são mais ricos, compram de boa. Mas o Juan e a Estela, que são mais pobres, né, que são plebeus, o Caio Graco fez a lei frutamentária. Ao invés de a Estela e o Juan pagar 53 igual aos outros, eles poderiam pagar, por exemplo, a metade do preço. Então, de 53 Caraca, por esse 27. cara é bom. Caraca, só porque eu abri o áudio, professor. Entendeu? Os outros aí? De boa, gente? Sim. Pois é. Então, assim, e além do mais, o Caio Graco, ele também propôs uma lei, gente, para diminuir o privilégio dos senadores. Então, Juan e Estela, vocês vendo lá os senadores, que é a Ana Carolina, a Ana Clara, né? Eles tinham lá privilégio, pois eles perderam privilégios. Eles têm tem que ser o mesmo direito que vocês. Todo mundo é igual. Tá bom, gente? Beleza? Tá bom, pronto. Então, ó, ele propôs a lei que diminuiu o privilégio dos senadores. E aí os senadores
começou a perseguir o Caio, gente. O Caio Graco e qualquer pessoa que fosse aliada ao Caio Graco, tá? O tribuno acabou, né? O Caio ficou tão pressionado de ser perseguido que ele se matou no ano de 121 anos antes de Cristo. Por quê? Meu Deus. Por quê, Ricardo? Porque as duas Anas começaram a perseguir ele e começou a perseguir também quem apoiasse ele. Então ele não Nossa. aguentou tanta pressão e se matou. Entendeu? Deu pra entender os outros aí? Eu não gostei dessa parte não, professora, mas tá. Mas é isso daí que acontecia, gente. Tadinho dele. Graças ao pessoal aí que perseguiu o bichinho. Os dois. Então, ó. Irmãos Graco, vocês memorizam. A Ana do Mal. Vocês memorizam essa palavra aqui, tá bom? Os irmãos Gracos, porque eu vou perguntar na prova também sobre eles. O Tibério foi o responsável pela reforma agrária e o Caio foi o que fez aí os plebeus pobres pagarem arroz mais barato que os outros, né? O trigo, no caso, não o arroz, foi um exemplo que eu dei do arroz. E ainda fez uma lei que as duas Anas tivessem os mesmos, não tivessem privilégio, as duas Anas tivessem os mesmos que os outros, tudo bem? Ô, professora, e quando ele se matou mesmo? Como que a cidade ficou... como que a cidade ficou? Assim, em choque, tá? Essas coisas? A gente já vai ver, rapidinho, tá? Bom, Tá. Estela, quer ler essa parte aqui de interação? Pro, posso perguntar uma coisa Pode sobre ser. essa parte que você falou? Sim. E essas pessoas, ele se matou porque ele estava sendo perseguido, né? E o que aconteceu com essas pessoas que estavam perseguindo ele? A gente vê depois disso daí, tá bom? Você vai ver, a gente já vai Ok. dar continuidade. A Estela pode ler? Ok. Posso? Pode ler então, hein? Vai lá. Peraí. Em Roma, um dos problemas mais graves no período da República dizia a respeito da concentração de terras nas mãos dos patrícios, que as tornavam inacessíveis ao restante mais empobrecido da população. O problema da concentração de terras não é o povo, e até hoje está longe de ser resolvido. Como se dá essa questão no Brasil? Nós também, como os romanos, vivemos com grandes propriedades inacessíveis a grande parte da população. A equipe faz uma pesquisa a respeito da propriedade fundiária atual no Brasil, abordando os principais problemas relacionados ao acesso e à propriedade da terra. Debata o tema com colegas da turma. Então, ó, gente, obrigado, Estela. Essa parte aqui, ó, né, da interação, gente, o que quer dizer aqui? Em Roma, um dos problemas mais graves no período da República dizia a respeito da concentração de terras nas mãos dos patrícios, né? Quer dizer que os patrícios sempre tinham os privilégios, né? Foi por causa dos irmãos Gracos que o negócio mudou, tudo bem? Então, aí, quer dizer que o Juan e a Estela, né, graças aos irmãos Gracos, eles vão ter um pouco mais acesso às coisas que os mais ricos tinham. Então, assim, patrícios, gente, eles tinham muito mais privilégios do que os plebeus. Tudo bem? E aí, então, vocês conseguiram perceber que esse negócio de casas, de terras, né, os pobres sempre perdendo as coisas, quer dizer que não é uma coisa nova de hoje em dia, tudo bem? E aí o que a Estela leu aqui para vocês é a parte aqui da questão do Brasil. Vocês acham, gente, que aqui no Brasil funciona igual? Tem gente que tem mais terras que outros, mais casas que outros, que tem privilégios?
Eu acho que não, eu acho. Eu acho que tem por causa que, tipo, tem mais dinheiro, essas coisas, não por causa de rebaixamento, sabe? De política, ô Juan? Sim, tipo, vamos supor, o Bolsonaro decide que essa pessoa vai ter menos do que essa pessoa, entendeu? Mas, Não. Então eu não pago imposto. Então eu não pagaria imposto se isso acontecesse. que mais? Podem Se ir. aquelas. Ó, o Juan falou um negócio. Se aquela pessoa tivesse. Exemplo. O certo seria eu não pagar imposto, aquela pessoa pagar imposto. Aí ela teria mais direito que eu. Olha que legal, Luan, responder isso. E aí, vocês concordam? Sim. Então, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa, então, para ver se aqui no Brasil funciona da mesma maneira que Roma. A Ana Carolina falou que não. O Juan, ele falou que, né, depende aí da forma, né, da forma que seria. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar um grupo de 4 pessoas no máximo, tá? E aí, lembra que eu falei pra vocês que vocês seriam tipo o Jornal Nacional? William Bonner da vida? Vocês iam fazer vocês fizerem em forma de áudio, né, de textos, jornais, né, que a gente fez a brincadeira no bimestre passado. Então, agora vocês vão fazer o jornal de TV. Mas como que vocês vão fazer? Vocês vão falar sobre, então, as propriedades fundiárias aqui, ó, no Brasil hoje em dia. O que vocês vão pegar, então? Quando vocês jogarem propriedade fundiária, vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa do, né, do acesso às propriedades de terra. Vocês 4 vão fazer um vídeo falando sobre isso. E esse vídeo vocês vão fazer uma discussão, debater, né, sobre essa questão das terras no Brasil, tá? Esses problemas relacionados às terras. Porque aqui no Brasil, por exemplo, já tô dando um exemplo, hein? É igual a Roma, ou seja, né? A parte mais pobre de Roma, né, não tinha acessos às terras, somente os patrícios que tinham. Aqui no Brasil, né, tem esse mesmo problema, né, as pessoas que são mais ricas aqui no Brasil deixam as propriedades inacessíveis às grandes parte da população, gente. A maioria dos pobres aqui, né, no Brasil, eles têm acesso a terras, grandes propriedades? Quem é pobre? Não. Acho que não. Não são, Luan. O pobre não tem acesso às grandes terras dos ricos, né? É inacessível. Então, vocês vão montar um grupo pro dia... Ó, olha lá que o 9º ano já quer entrar. Então, vamos lá, rapidinho, pra gente finalizar aqui. Então, ó, dia 8 é hoje. Vocês vão me entregar no meu e-mail, no máximo, dia 25, ó. Vocês vão ter aí bastante tempo, tá? É um trabalho aí que vale 10, tudo bem? E vocês vão me falar sobre isso daqui, tudo bem? Tá, ô professora, dia 25 é... Que dia? Dia 25 é sexta-feira. Tá. Vocês têm até dia 25, sexta-feira, pra me entregar isso daqui, tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, e só para finalizar, então, além das tensões sociais entre plebeus e patrício, turma, o aumento da população de escravo ficou maior, tá? E a explosão dos escravos, né, que não estavam contentes com essa condição, eles foram lá e se juntaram aos plebeus que tinham se revoltado, tá? Então, entre os anos de 136 e 132 a.C., existia 200 mil escravos, tudo bem? E esses 200 mil se rebelaram, tá? E chegaram a dominar a Sicília, que é o que eu mostrei no mapa para vocês. Mas, no fim, quem venceu foram os romanos, tá, gente?
pouquinho mais tarde, entre 73 e 71 a.C., teve uma rebelião dos escravos na história romana de novo, né? Que 80 mil pessoas, liderada por um cara chamado Espartacus. Alguém já ouviu falar desse Espartacus? Tem até uma série na Netflix dele. Eu não. Eu não. Então, Não. o Espartacus fez com que juntasse 80 mil pessoas para se revoltar contra os patrícios, tá? E esses revoltosos, né, dos Espartacos, eles foram vencidos e punidos. Tudo bem, gente? Fechou? Sim. Tá bom. E aí, Fechou, Pro. ó, é só vocês escreverem lá Espartacus, ó, no Netflix, que tem uma série. Quem quiser ver essa revolta, como é que foi. Tudo bem? Tá. Beleza, gente? Ó, tem 4 temporadas nesse Espartacus. Tá, gente? Bom, vou fazer a chamada, finalizar aqui com Tá vocês. Pera aí, chamadinha. Vocês irem lá pro intervalo, tá bom? Ana Carolina tá aí. Ana Beijo, Clara, Pro. Tchau. Beijo. Ana Clara tá aí. Beatriz tá aí? Tchau. Tchau. Daniel tá aí. Tchau, professor. Tchau. Presente. Giovana tá aí. Heloísa tá aí. Presente. Tchau, Pro. Tchau. Isabelle não tá. João Alves tá aí. João Vieira. Luan tá aí. Tchau, professor. Tchau, até aqui tá. Maria Eduarda. Ai, meu Deus. Maria Fernanda tá aí? Não. Não. Nicolas tá. Pedro, não. Rafael tá. Ricardo tá. Juan tá. Não, Rafael não tá. Ah, o Rafael não tá. É verdade. Ele sempre vem. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau. Até mais.